Aí ele me vira para mim e fala, olha, você realmente tem uma doença desmielinizante, mas eu não vou fazer nada, nós vamos esperar. Nunca romantizando a esclerose múltipla, o diagnóstico, mas que ele pode ser um grande aliado para que a gente veja a vida de uma outra maneira, pode. A gente tem que ir encontrando os caminhos. E não vão ser todos os caminhos que vão nos fazer bem. Cada um vai encontrar o seu caminho. Oi, meu amor! Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Perfeito. Seja muito bem-vinda aqui para nossa live especial, né? E eu falo que eu não podia escolher outra pessoa para falar sobre viver bem se não fosse você. Mais ou menos. A gente dá umas escorregadas, né? Isso é normal, mas eu falo ainda que... bem que a gente dá uma escorregada, né? Ainda bem. Exatamente. Mas eu falo que saber viver bem, você é uma das rainhas. A gente tenta. Primeiro, obrigada, viu, pelo convite, né? Mais uma vez, a gente está junto aqui, né? Isso para mim é muito bom. É muito bom poder mostrar para as pessoas que realmente a gente pode viver bem, apesar da esclerose múltipla. É um bem diferente. É um bem diferente, mas dá pra viver, né? Não dá pra ficar só nas lamentações ou achando que a vida acabou, a vida continua, né? Não existe isso da vida acabar. A vida só tá começando, vambora. É tocar o barco. A gente não pode também romantizar a esclerose, o diagnóstico da esclerose múltipla. Também é demais. Ninguém quer ter esclerose múltipla. Claro. Ninguém quer ter uma doença crônica. Ninguém quer. Ninguém quer ser doente, né? Ou estar doente. Mas faz parte. Se chegou, você só tem uma opção. Vamos, né? Tem que seriar ela. Não adianta ficar contra. Tem que tornar, como sempre te falei isso, né? A Amy, pra mim, hoje, é minha melhor amiga. Não tem como ser diferente, né? Eu tenho raiva dela, eu gosto dela, eu negocio com ela e a gente segue junto. E ela vai te acompanhar pelo resto da sua vida por enquanto. Quando a gente não tem cura, né? Ela vai te acompanhar. Não, ela vai me acompanhar. Então adianta eu querer ficar brigando contra uma coisa que não tem jeito de brigar? Nada, a gente só tem que estar juntos e fazer o caminho da melhor forma possível, né? Exatamente. Quanto mais leve, melhor, né? Vai ficando mais fácil, mais gostosinho de se levar. Isso eu tento fazer diariamente mesmo. Isso é bom. Ana, eu te conheço, sei a sua história, mas tem muita gente aqui que não te conhece. E na verdade, e não conhece a sua história. Então, de uma forma resumida, conte pra eles quem é você e a sua história com a esclerose múltipla. Eu sou Ana Cláudia, sou psicóloga, tenho uma instituição beneficente chamada CAP, em Niterói, no Rio de Janeiro. Em 2021, assim, no auge do Covid, eu nunca tinha tomado a vacina da gripe. E aí, por conta do Covid, eu fui tomar a vacina da gripe. E alguns meses depois, assim, isso foi em maio, quando chegou lá para julho, agosto, eu comecei a ter, assim, os sintomas clássicos de esclerose múltipla. Né? Eu tive formigamento, eu tive o sinal de Lhermitte, eu tive o abraço da esclerose múltipla. E como eu sou psicóloga e trabalho na área da saúde, aquilo me chamou muita atenção, tipo assim, tem algo errado acontecendo comigo. Só que no meio desse algo errado acontecendo comigo, eu tenho uma história anterior que meu pai teve ela. Então, na mesma hora, veio aquele sininho, opa, será que eu tô tendo ela? E eu fui procurar o mesmo neurologista que cuidou do meu pai até o final. E é lógico que o olhar dele, em função da minha queixa, foi muito em cima do ela por conta do meu pai. E fez todos os exames, né? Ele fez uma ressonância de cervical, mas não pediu crânio. Fez a ressonância de cervical, fez a eletromiografia, pediu exame de sangue, todos os exames meus, o exame neurológico físico, para variar, como até hoje, e graças a Deus é normal, quer dizer, normal, né? É muito bom, né? E falou, não, Ana, o teu negócio é estresse, por conta do teu trabalho, porque eu trabalho numa instituição que eu tenho hoje 19 pessoas abrigadas, né? E 11 não tem referência familiar. Então, quem toma conta realmente sou eu e meu marido. Então, é um trabalho complicado. Às vezes, tu não tá internado, então o estresse é muito grande. Então, em função disso, eu falei, então tá bom, voltei pra casa, vida que segue, né?
Só que a vida não seguiu. Seguiu com dormência, seguiu com sinal de Lermite, seguiu com tudo. Aí eu fui a outro neurologista. Esse outro neurologista também descartou a EM. Não satisfeita, fui no meu cardiologista, falou, olha, eu vou te indicar um neurologista que eu confio muito, vamos lá. Fui. Uma referência de neurologia aqui na minha cidade, em Niterói. Fui nele. A mesma coisa. Olha, você realmente... Aí fez outros exames, eu fiz o líquor, aí ele fez um outro protocolo. Me pediu o líquor, me pediu vários exames, né? Uma série de coisas. Fui fazer. No final, e pediu que eu fizesse as minhas ressonâncias, depois da terceira, seria mais uma, que eu fizesse, até porque as ressonâncias nesse período de 2021, elas eram laudadas à distância, por conta do Covid. Então a loucura era tão grande, a demanda por uma imagem, por conta do Covid de pulmão, de outros órgãos, então era tudo laudado à distância. Aí falou, olha, eu quero que você vá nessa pessoa, nesse lugar, que eu quero a opinião desse radiologista. Voltei nele, claro, que aí eu já parecia que eu já conhecia as ressonâncias mais até do neurologista, que esse é o problema de quem tem já uma doença craque, né? A gente vira mais médico do que o próprio médico. Aí ele me vira para mim e fala, olha, você realmente tem uma doença desmelinizante, mas eu não vou fazer nada, nós vamos esperar. Até porque você está fora da faixa etária de uma esclerose múltipla, porque eu já cheguei nele falando que eu tinha esclerose múltipla. Eu sabia que eu tinha esclerose múltipla. Era muito porque clássico. Você tinha pesquisado e por causa dos sintomas, né? E hoje, quando a gente tem um diagnóstico de qualquer doença crônica ou qualquer outra doença, você vai para a internet. Na internet, você se depara com o Instagram. Chega no Instagram, é um leque de informações, né? O teu primeiro médico é os grupos de Instagram. E aí eu falei, cara, eu tenho todos os sintomas, eu sei que eu tenho isso. Ele falou, olha, eu vou fazer uma pulso em você, 3 dias de pulsoterapia, para que a gente controle esse sinal de Lermite. E assim foi. Fiz a pulso, passou um mês, não tive mais nada, né? Em termos de sinal de Lermite. Mas as minhas dormências, eu tenho elas até hoje, né? Elas convivem comigo até hoje, né? Então, a gente segue o barco assim. Ele falou pra mim, olha, vamos esperar. Eu falei, esperar? Não combina comigo, né? Não tem nada a ver com a Ana Cláudia esperar. É aquilo que eu te contei uma vez na nossa primeira consulta. Eu não sou, né, música de pagode, de ficar sentada, esperar, deixa acontecer naturalmente. Eu falei, não. Aí nisso, em função dessas pesquisas, desses grupos, eu descobri o Promelino em São Paulo. Aí marquei uma consulta com o Dr. Rodrigo Tomás e o meu marido, a minha família, pô, pra que isso? Vamos esperar, o médico está dizendo que... Falei, eu não vou esperar, eu não vou ficar sentada no meio do caminho esperando acontecer um surto pior. E aí, como é que fica? Então, eu fui em busca disso. Eu sei que tem muitas pessoas que você fala assim, mas você teve condição. Às vezes a gente não tem nem condição, a gente faz a condição acontecer, né? Mas tem muitas pessoas que não podem nem fazer a condição acontecer, mas continua tentando, continua buscando, não desiste, né? Não fica desanimada com o primeiro não, com a primeira dificuldade, com a lista de espera para marcar o neuro. Não desanima, continua tentando, vai buscar, sempre buscar para fechar qualquer que seja o diagnóstico, né? E assim eu fiz na primeira consulta, que foi exatamente no dia que eu fiz a minha primeira consulta com você. Eu saí do Promelina e fui para Balance, né? No mesmo dia. E aí ele falou, olha, você tem isso. Eu falei, tá fechado, você tem esclerose múltipla. E você não tem esclerose múltipla desde 2021. Esclerose múltipla estava lá. Só que com a vacina, ela deu um start, né? Falei, ótimo. E agora? Só que eu já sabia, quando eu cheguei diante do Dr. Rodrigo, é horrível isso, você já vai pesquisando. Falei, eu não quero tomar natalizumab uma vez por mês, ter que ir lá ficar, não vou. Aí ele me deu um leque de opções, né? E eu já querendo a lentalizumab para não ter que tomar só de 2 em 2 anos. Eu falei, não, calma aí, Ana. Vamos negociar isso primeiro. A gente tem que sempre ter uma carta na manga. Aí, o que aconteceu? Não teve jeito. Falou, vamos fazer o JC. Se o JC, até porque tem todo um protocolo para ser seguido, se o seu JC der normal, vamos começar com nata. Depois a gente vai vendo o que vai fazer. Eu falei, cara, aí é a questão do... a mentalidade tá tão forte. Falei, não, nata, eu não quero natalizumab. Aí eu fiz o JC, esperei um mês, acho que mais de um mês, que demora um pouco. Aí veio o resultado no final de julho. JC
positivo. Cara, e foi muito engraçado que eu soube disso porque eles mandam resultado pro médico. Aí eu liguei lá pra Melina, a secretária atendeu. Falei, eu queria saber sobre o resultado de JC, se já tem. E ela, coitada, cheia de dedos pra falar comigo, olha, teu JC deu positivo. Ai, que ótimo! Ela assim, como assim? Porque eu já não vou tomar nada, eu já vou para o que eu queria, que é o Ocrevus, né? E assim aconteceu. Eu comecei o meu tratamento com Ocrevus no dia 28 de agosto de 2021. Então, eu tive um período muito curto do fechamento do diagnóstico para o início do tratamento. Então, isso acho que me ajudou muito. Agora, ajudou assim, você ficou bem? Não. Eu tive meu luto, teve meu momento de revolta. Isso tudo a gente passa. Não tem como dizer que você não vai passar por isso. Nós vamos passar. E precisamos passar por isso. E quando eu comecei o tratamento, eu falei assim, então vamos embora. É isso? É o que eu tenho para hoje? Então, eu sigo junto com ela. E assim é até hoje. Tem dias que não tô bem e a gente aprende a lidar com não tô bem também. Eu continuo com as dormências e comecei a pensar numa outra forma de como que eu posso tocar minha vida agora. O que eu vou mudar? Mas eu também não queria mudar nada. É uma dualidade, né? Quer dizer, eu preciso mudar alguns hábitos, mas eu também não quero mudar nada. Eu não quero deixar de tomar meu vinho sexta-feira, no sábado, no domingo. Eu não quero deixar de tomar minha cerveja. Eu não quero deixar de viajar. Eu não queria abrir mão de nada. Até que chegou um momento que você fala assim, mas você precisa abrir mão de alguma coisa. Eu era uma pessoa extremamente sedentária. A única coisa que eu gostava de fazer era canoa havaiana, né? Mas eu segui. Né? Eu falei assim, eu preciso mudar alguma coisa. Alguma coisa eu tenho que negociar nisso aí. E nessa busca, porque você vai buscando o que pode se encaixar em você, porque cada um vai ter aonde se apoiar. Cada um vai descobrir o seu caminho. E o meu caminho foi a medicina tradicional ayurvédica. Foi quando eu falei, nossa, isso tem muito a ver com o que eu estou precisando. Eu precisava me acalmar, coisa que é bem difícil. Eu sou ligada em 220. Né? Mas eu precisava de alguma coisa que me mostrasse assim, calma. Eu precisava buscar um exercício físico, eu precisava buscar uma fisioterapia. E aí aquela live nossa, tua, que eu me encanto e falo, que eu acho que eu tenho 2 mantras, né? É o aqui e o agora, mas eu precisava de algo mais. E algo mais foi exercício. Isso eu encontrei na Balance e com você, quando você falou assim, nós precisamos deixar o copo transbordando. Para quê? Para que caso venha um surto, você tenha reservas funcionais para que você consiga passar por ele da melhor forma. E aí eu me prendi muito nisso. E aí desde então, desde agosto de 2021, nós seguimos juntas. Sim. E seguimos mesmo, 2 vezes por semana, eu e a minha fisioterapeuta, que no caso é a Lê, nós estamos juntas há praticamente 2 anos. 2 anos. Né? E 2 anos assim que eu falo, cara, eu que não gosto de exercício físico, eu que qualquer pessoa que chegasse perto de mim pudesse pagar, eu pagava para não fazer. Né? Faz ali para mim, dá uma caminhadinha ali para mim que eu fico aqui te esperando. Né? E me vejo extremamente envolvida. A fisioterapia é uma coisa que eu quase não falto. Eu só falto quando tem algum problema, alguma coisa acontece que eu não vou. Mas há 2 anos eu levo a fisioterapia como minha água que eu tomo todo dia. Né? E é assim que eu vejo a minha fisioterapia, a minha musculação, o meu pilates. E aí entrou uma opção de coisa que era totalmente oposto da minha vida. Né? Aí entrou a Ayurveda. E entrou uma coisa que eu acho que não é só a pessoa que tem esclerose múltipla ou uma doença desmielinizante que precisa. Rotina diária. E a rotina diária mudou completamente. Tudo pra mim, mas mudou mesmo. Que aí eu ficava naquela coisa assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Raspar a língua, tomar água morna em jejum, tomar shot de manhã, tomar chá durante o dia, chá. Nada, vinho vai, uma cerveja vai, agora chá. Né? Falei, então vamos. E aí fui. Aí eu comecei a buscar terapeutas ayurvédicas aqui no Rio, aqui em Niterói. Não encontrava. Aí achei no Rio e fui aí essa que eu começo é até a minha professora de formação na terapia
Ayurveda, ela foi para Portugal. Falei, então eu vou ter que buscar outra. Aí encontrei a Camila Garcia, comecei um tratamento com ela, aí eu viajei no final do ano, a gente interrompeu, mas a gente conseguiu, eu continuo com tudo que ela me passou, seguindo aquilo ali. Aí o universo conspira, né, Gil? Do nada eu consegui uma consulta com a nutricionista, que é uma referência em Ayurveda e que tem esclerose múltipla, que é a Laura Pires. Laura Pires não atendia há muitos anos, aí ela abriu de novo a agenda dela para consultas presenciais. E eu consegui uma consulta com a Laura Pires. E a Laura Pires, naquela gentileza dela, também me falou uma coisa muito importante que eu acho que vale pra gente. Nós precisamos ser cuidados. Chegou uma hora que ela virou para mim e falou assim, Ana Cláudia, chegou a tua hora de deixa te cuidarem. Você precisa ser cuidado, né? E assim eu sigo hoje. Eu sigo sendo cuidada pela Laura, pela Camila, pela Gil, pelo Dr. Rodrigo, pela minha neurologista que eu tenho em Niterói, que é a doutora Andréia. Então, eu tenho um leque de pessoas que me cuidam. Meu professor, meu personal, que é o Rodrigo, a minha professora de Pilates, que eu estou voltando. Você fala assim, mas você para muito. Não, eu parei porque ela engravidou, então eu tive que interromper, né? Então eu estou resgatando isso tudo. E nisso veio também outra prática também alternativa, mas que me ajuda muito, que é a acupuntura, o shiatsu. Então isso tudo eu pratico. E o que me deixa bem, o que me faz bem, são essas alternativas que eu fui buscar, né? A gente tem que buscar alternativas para ele. Então essa é a minha história. Muito bom. Da sua história, uma coisa que é bem legal de a gente destacar é que você falou que você, né, antes do diagnóstico e até depois, você queria manter a sua rotina, né? E a sua rotina era não totalmente, mas mais desregrada, né? Total desregrada. Né? O estresse, todo o trabalho muito alto, o sedentarismo. Continua gostando de tomar vinho, de tomar cerveja, de sair, isso não saiu da sua rotina, mas aquilo era em excesso também, né? E o quanto isso também, se a gente for pensar lá no começo do diagnóstico, além da vacina, né? Porque a gente sempre fala que não tem uma causa única para se trazer esclerose múltipla, mas vem de uma sucessão de fatores. Então, toda essa rotina desregrada ajudou, colaborou com a Ana para que ela tivesse o diagnóstico dela. E depois do diagnóstico, se ela continuasse daquele jeito, talvez hoje a nossa conversa seria diferente, né? Como eu te falei, nunca romantizando a esclerose múltipla, o diagnóstico, mas que ele pode ser um grande aliado para que a gente veja a vida de uma outra maneira, pode. Isso aí eu não vou dizer que, eu adorei, gostei, que ela mudou, nada. Né? Ela me fez perceber que, já que veio, eu tenho que lidar com você, né, amiga? Eu tenho que ser tua amiga, então vamos seguir de uma forma mais suave, melhor, que faça com que a gente se sinta melhor. Claro que eu gosto de tomar meu vinho, gosto. Agora tem final de semana que não rola, não tô bem, não vou tomar. Não abro mão, eu não abro mão dessas coisas assim. Por quê? Eu tomo remédio? Não. É como a terapia, como eu resolvi fazer a formação em terapeuta védica, né? Então eu falo assim, lá tem uma outra forma, não pode, eles evitam a bebida alcoólica, evitam comer carne, não que eles sejam, mas tem toda uma cultura ali por trás que eu tipo assim, eu não vou deixar de comer carne, eu não vou deixar de comer tomar meu vinho, eu não vou deixar de tomar minha cerveja, não vou, mas eu consigo absorver daqueles ensinamentos algo que me faz muito bem, né? Então é isso, né? Aquela coisa assim, TRM, como é que é isso? Porra, é isso, é a mesma coisa que você ter uma dor de dente. É a mesma coisa que você ter uma dor de dente? Não é. Mas você tem que lidar como se fosse. Não tem outro jeito. Não adianta eu ficar ali que não vai mudar o meu diagnóstico. Eu tenho que fazer com que esse diagnóstico seja o melhor possível. E o melhor possível segue o barco, viver o aqui e o agora. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo assim, que o nosso corpo, ele sempre está em constante conversa com a gente, ele vai dando sinais. E só que ele não começa falando assim num tom que a gente entenda, ele começa sussurrando. Então nosso corpo vai falando com a gente bem baixo. E se a gente não é treinado para ouvir o nosso corpo e o que ele quer falar com a gente vai deixar passar batido. E à medida que a gente ignora o que o nosso corpo está falando, ele vai aumentando o som, vai aumentando a intensidade que ele começa a falar com a gente. Até que chega num ponto que ele vai falar numa intensidade tão alta, que não vai dar para a gente ignorar.
E aí, que quando ele chega nessas intensidades altas, vamos dizer assim, é quando surgem as doenças, surgem os problemas, os picos de estresse, os burnouts e tudo que pode vir por consequência. Então, se a gente analisar a história da Ana pra gente entrar no Viver Bem, antes o corpo dela vinha dando sinais de várias coisas. Só que ela deixava passar batido. O trabalho é mais importante, a festa é mais importante, tudo o resto é mais importante. Vai esperar lá, corpinho. Espera lá que uma hora eu vou dar atenção pra você. E o corpo vai aumentando a intensidade até uma hora que ela teve o gatilho, que foi a tal da vacina, e o corpo dela já não aguentou mais e pum, estourou. E aí estourou no caso da Ana com a EM, né? Então, isso é muito importante, a gente notar que o nosso corpo fala com a gente e que se a gente não presta atenção, ele vai aumentando. E outro ponto que eu achei legal... Até como EM, a gente já com diagnóstico, a gente tem que perceber a hora que nós precisamos parar, né? Exato. Tipo assim, eu acho que hoje não tá dando pra fazer, não faz. Para, é a reserva de energia que você tem que aprender a lidar. E eu ando tentando exercitar bem isso. Às vezes não dá para lavar um prato. Às vezes não dá para... Tudo bem, não vou lavar, cara. Não, porque aí às vezes as pessoas falam assim, pô, mas aí tá encostado, tá? Aí não gosta de fazer. Cara, às vezes não dá, né? Às vezes o cansaço, a fadiga, eu não posso te dizer de o que eu tenho, mas... Às vezes eu tô mais cansada, né? Pode ser fadiga sim, mas ela tá com nível menor. E aí não dá pra fazer. E tudo bem, né? E não tem que se preocupar com o que o outro vai achar. Você tem que se preocupar com você, com o teu corpo. Esse o outro vai achar, o que o outro vai pensar, se você vai fazer ou se não vai fazer. Cara, isso não é problema nosso, é do outro. Né? Então, isso eu acho que a gente tem que estar muito atento também para não ter essa cobrança. Que às vezes a gente se cobra muito porque tem que fazer, porque tem que acontecer. Não tem nada. Você tem que fazer o que você pode. É a história do se pôr em primeiro lugar e deixar ser cuidada, né? Eu falo bastante isso. Porque se você fica querendo abraçar o mundo, síndrome da Mulher Maravilha, quero dominar o mundo, quero fazer tudo sozinha, eu quero cuidar do outro antes de cuidar de mim, você não vai cuidar nem do outro nem de você. Se eu não dar atenção para o meu corpo, se eu não prestar atenção em mim, se eu não pôr limites e respeitar os meus limites, vai estourar de novo, o corpo vai começar a gritar. E não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é viver bem. Então, um dos pontos que é muito importante que a Ana trouxe, que a Laura Pires falou que você tem que ser cuidada. Mas ela só trata com a Ayurveda, né? Ela não trata sem problemas. Mas que ela falou, você tem que ser cuidada, isso é muito importante, você tem que abrir, é difícil, né? No final da minha gestação, quando eu machuquei minha perna durante a gestação e até agora mesmo no puerpério, eu tenho que deixar ser cuidada, eu tenho que falar, tudo bem o Andrés fazer a comida pra mim, tudo bem eu pedir um favor pra ele, coisas assim. É difícil pra mim, assim como é difícil pra vocês, mas é uma partezinha do viver bem, né? Pra eu poder ter qualidade, não adianta eu querer cuidar da Maia, no meu caso, né? Cuidar da Maia, querer limpar a casa, fazer comida, eu vou ficar louca. Não vai dar. Não dá. Não vai dar, que nem vocês, né? Não dá. Eu acho que pra gente, que é uma coisa que a gente tem muito, hoje eu acho que é uma meta, né, pra todos nós que temos EM, saber a hora de que parou, independente da opinião e do que o outro vai pensar. Você para com você. É a hora que você, agora não dá. Hoje não quero. Eu aprender a dizer não, eu aprender a se posicionar. Ela vem até para nos ajudar nisso também. Não, hoje não dá. Não dá. Hoje eu não quero, hoje eu não posso. Né? E o outro tem que entender. Se não vai entender, é aquele só lamento. Né? Então, é um só lamentar pelo outro. O problema da esclerose múltipla, né, é que é uma doença muito invisível. Para quem não tem sequelas visíveis, como para mim. Quem olha para mim, você fala assim, eu tenho esclerose múltipla. Falei, oi, cansei de ver isso. Oi, mas mal sabe ela que eu tô com os meus dedos formigando, que eu tô com a minha perna mais pesada, que eu tô cansada, né, que eu tô estressada. Que um dos sintomas da esclerose múltipla é o estresse, você que fica com nível de estresse maior. Eu tenho, às vezes, pena do meu marido, coitado, sofre horrores, porque a gente fica muito mais estressado, potencializa tudo, mas a gente tem que aprender a lidar com isso ou tentar fazer com que o outro perceba e entenda. Tanto a família quanto o ciclo de amigos, as pessoas têm que entender o teu momento.
né? E você tem que aceitar o teu momento, que é o mais importante. Nós precisamos aceitar o nosso momento e o nosso diagnóstico. E viver, tentar viver da melhor forma possível. Com certeza. Isso também faz parte do viver bem. E uma coisa que eu falo muito é que a gente se preocupa com as pessoas saírem da nossa vida. E a pessoa parou de falar comigo. Gente, às vezes foi um livramento pra você ela parar. Porque se ela parou de falar com você por um motivo de um diagnóstico ou porque ela não entende o que você tem, será que essa pessoa seria legal estar perto de você mesmo, né? Será que ela vai agregar na sua vida, sendo que se você tem um diagnóstico ou ela acha que o que você tem é preguiça ou qualquer coisa do tipo? Não vai ser pior ela estar ao seu lado do que longe de você? Ao contrário daquelas pessoas que te apoiam, te entendem, falam assim, não, tudo bem, não lava a louça hoje, descansa, lava amanhã, o prato não vai sair andando, por exemplo. Que ela entenda e tenha empatia por você, pelo que você tem. Essas são as pessoas que você tem que tá próximo. Não aquelas pessoas que te ignoram, ou te tratam mal, ou falam baboseiras por conta do seu diagnóstico. Isso também faz parte do viver bem. Não, uma coisa que é pertinente isso, por exemplo, eu tô relutando em voltar pra canoa havaiana, que é um esporte que eu adoro. E um dos motivos é que eu falo assim, na canoa havaiana e até a cultura da canoa havaiana, é todo mundo participar da montagem, desmontagem da canoa e remar, né? E aí eu ficava assim, como que eu vou segurar essa canoa? Isso pra mim não vai ser legal. Remar, show de bola. Mas como é que eu vou pegar aquele peso? Como é? Aí eu conversando com as pessoas que eu conheço do grupo de canoa havaiana, que eu participo, todo mundo, Ana, cara, vem. Só vem. É importante que você esteja bem. A gente se limita porque não fala. A gente tem que aprender a falar, a colocar para fora, que o acolhimento vem. A partir do momento que você coloca a tua dúvida, o teu receio, vai ser sempre, né? E a gente tem muito medo desse não acolhimento. Mas esse não acolhimento eu acho que é mais fantasia da nossa cabeça do que do outro que está ali. E a forma da gente poder experimentar isso é falar, fala, se posiciona, olha, como eu vou ter que fazer, como eu já fiz, né? Eu só estou esperando a hora, que eu não vou remar no frio, né? Também tem isso, porque a gente tem imunidade baixa, aí pode ter uma gripe, então tem uma série de coisas que eu tenho que avaliar. Eu não posso mais remar todo dia, mas eu posso remar 2 vezes na semana. Então, mas eu preciso falar com as pessoas. Dá pra ser assim? Aí eu vou ficar sofrendo porque eu não vou. Pô, e eu fui super acolhida, todo mundo vai, volta, vem. E vai ser assim. Mas eu precisei falar. E eu acho que falta muito pra gente, diante do que eu percebo, esse medo de falar, de se posicionar, de falar dos limites, né, do que pode, do que não pode. Porque a gente não fala porque a gente não aceita ainda. Então, se você aceitar os seus limites, vai ser mais fácil você falar. E aí, você vai ser acolhido. E se não for acolhida, é porque não era para fazer parte daquilo. Aí começa uma outra história, um outro momento. Exatamente. E sobre isso tem um livro que eu gosto muito, que chama Os 4 Compromissos. Eu não sei se você já leu. Sim. E um dos 4 compromissos é não tire conclusões. Fale, pergunte. E muitas vezes isso acontece porque a gente tira conclusões. Eu entrei na cabeça do outro e tenho certeza que ele vai falar tal coisa. Aí você e não fala, né? Eu tenho certeza que se eu contar para o meu chefe que eu tenho esclerose múltipla, ele vai me demitir. Será? Né? Eu acho que todas as pessoas com quem eu convivo, todas sabem que eu tenho esclerose múltipla. Não tem mais. Eu tive muito medo da minha mãe, pela idade, pela história do meu pai. Aí eu fui falando, até que hoje tá lá. Todo mundo sabe, não tem o que esconder. Não dá pra esconder. Porque vai ter uma hora, tipo assim, eu não vou conseguir fazer. E aí? Tentar o quê? Que eu não consegui fazer por quê? Nada. E a gente sabe que nós temos limitações. Que nós... Tomara que não tenha, né? Que a gente possa, cada um consiga, dentro da tua medicação, seguir da melhor forma possível. Mas se vier um surto, se vier uma limitação, cara, faça o melhor que você possa fazer. Hoje eu vi um post que eu achei o máximo, né? Eu acho que fala muito do viver bem e do acreditar que você pode viver bem. Do Jota lá, do Jota Gentil, não sei se você... Conhece o marido da Bruna, do Amigo Múltiplos? Ah, sim. Sabe, então. A primeira vez que ele conseguiu, diante de todo o quadro que ele tinha, de toda a dificuldade dele, ele conseguiu uma cadeira de rodas, tipo um sub, que ele consegue ficar agora em pé. E ele consegue ficar em pé para ver o filho, para o filho poder vê-lo em pé, né? Então, isso é uma conquista, acho que o máximo, né, para quem tem esclerose múltipla. Depois de anos deitado,
em uma cama, ele conseguiu, através de uma cadeira de roda, colocar uma posição vertical, e tá? Para que o filho possa ver o tamanho do pai, que o filho nunca viu de 7 anos. Então você fala assim, mas isso é muito triste. Isso não é triste, isso é uma conquista linda para ele, para eles, para a família, conseguir isso. Diante de tudo que ele passou, hoje ele está numa posição que ele consegue uma cadeira para estar na posição vertical. Isso que é viver o aqui e agora. Aquele lá atrás que foi difícil, esquece. Então vamos viver isso. O que você tem hoje? O que você tem hoje, aproveita o que você tem hoje. Então eu vi um post dele e eu achei assim, cara, que máximo ele ter conseguido isso. E que máximo a gente que tem esclerose múltipla, cada dia conseguir mais uma coisinha. Pequenas vitórias que a gente tem que comemorar diariamente. Né? Isso sabe o quanto aquilo é uma vitória. Quem já perdeu, já passou por isso. Né? Não tem aquela frase que a gente fala, eu só dei valor quando eu perdi, eu só dei valor à minha perna quando ela parou de funcionar, só dei valor ao meu pai quando ele morreu, e assim por diante. Mas isso é uma mais ou menos verdade, isso. sabe, Gil? Eu a pena, mas isso é uma verdade. As pessoas, infelizmente, só percebem depois que perdem. E eu acho que pra gente que tem uma esclerose múltipla, a gente tem tudo pra não perceber depois de perder. A gente tem que perceber agora. Né? O que tá bom agora, né? Não é que eu tô bem, mas olha, é uma doença que eu não sei o que vai ser amanhã. Amanhã ninguém sabe, nem você sabe que não tem M. Deus Por que eu tenho M? Só porque eu tenho M eu tenho que saber o que vai ser amanhã? Não sei, eu não sei o que vai ser de mim daqui a um minuto. Então eu não. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm muito. Eu vejo em alguns grupos que eu participo, e isso é uma coisa que a gente fala o tempo todo, né? E que eu procuro falar para as pessoas. Vive hoje, vive o agora. Para de sofrer por antecedência, eu não sei de amanhã. Amanhã ninguém sabe, né? Não tem que sofrer. Foi como a Maia, lembra que você estava, quando que ela vai nascer? É dia tal, tá programado para tal. Ela nasceu quando tinha que nascer, na hora que ela tinha que nascer, como ela tinha que nascer, do jeito que ela tinha que nascer. Essa é a história. A história é essa. A nossa história é essa, né? Não tem como você querer mudar. Não dá pra mudar. É isso. O que dá pra mudar, o que dá pra mudar é como a gente está falando, é o viver da melhor forma possível. Isso dá pra mudar. Isso depende da gente. Foi nos dado a possibilidade. Foi nos dado a história da esclerose múltipla. Agora, deixa eu contar o livro, né? Sim. Então faz o teu livro. Né? Faz a tua história da sua forma. Exatamente. Mas não senta e lamenta. Porque não vai chegar em lugar nenhum. Não vai trazer nada. A lamentação, a dor. Cara, vive isso que a gente tem que viver. O luto tem que ser vivido. A raiva tem que ser vivida. Mas não dá para ficar o tempo todo nisso. Toca o barco e vamos em frente. Né? Vamos viver da melhor forma que a gente tem. E eu queria resgatar uma fala sua um pouco mais lá de trás, que a gente entrou em vários assuntos, mas você falou assim, eu não queria mudar a minha rotina, mas aí você foi aprendendo as rotinas diárias, que a gente vai falar um pouquinho disso. Mas uma coisa que eu gosto muito é assim, a Ana, ela segue as rotinas diárias dela, ela pega pra ela o que cabe pra ela, mas ela também não pega aquilo que não cabe, como ela disse. Lá eles só tratam com a Ayurveda, mas pra mim eu sei que é importante tratar com a medicação. Eles não bebem álcool, mas o meu vinho e minha cerveja pra mim é importante, eu não vou tomar todos os dias. Mas no sábado gostoso com meu marido, eu vou tomar. Eu vou pro samba com os meus amigos, eu vou tomar. E tá tudo bem. Outra coisa, carne. Os nutris e a Ayurveda falam que a carne vermelha faz mal. Mas, cara, eu adoro um churrasquinho. Não vou comer todos os dias um bife desse tamanho. Lá, Fred Flintstone, aquele grandão. Não, eu vou... O pessoal novinho vai mexer a véia. Agora... Isso é da nossa época, né? Nem da sua, é da minha aí. Eu assisti a Flintstones. Mas era um bife grandão, assim. Não, vou comer menos, mas eu não vou deixar de comer carne. E assim por diante. O viver bem é você conseguir identificar aquela rotina, aqueles hábitos que vão te fazer bem e seguir com eles. Mas é pra ser um bitolado e falar assim, nossa, eu nunca mais vou comer açúcar na minha vida. Nossa, álcool nunca mais.
Não, gente, não tem como ser assim. Mas porque se você for assim, uma vez que você, por acaso, beber um pouquinho, é que nem dieta. Quando você faz uma dieta restritiva, quando você volta a comer alguma coisinha, bum, desanda. Você vai parar de fazer, porque aquilo é muito chato. Mas você pegar o que faz sentido pra você é muito importante. Então, no caso da Ana, ela não deixou de tomar a medicação dela, né? Ela toma o Ocrevus a cada 6 meses, é isso? A cada 6 meses. Já estou indo para sexta infusão. Era para ter feito dia 14 de agosto. Como eu fiquei gripada, né? Tava com... Esperou um pouquinho. Aí eu tive que esperar para fazer agora, segunda-feira, dia 28. Até isso a gente tem que aprender a lidar também. Para quem depende do remédio pelo SUS, tem que aprender a lidar, que não chegou. Cara, que raiva, mas vamos lá, ele vai chegar. Eu tive a sorte de não ter que esperar muito, não tive que judicializar o remédio, o plano de saúde cobriu, saiu tudo mais rápido, mas tem isso. Às vezes eu tenho que todo mês estar ligando pro centro de infusão para saber, olha, já liberaram. E eu sei que já está liberado no plano. Aí o centro de infusão que demora para liberar. Então não é fácil para ninguém. Cada um tem a sua dificuldade. Agora, o que a gente tem que é aprender a se adaptar ao que é bom pra gente, né? Eu jamais poderia, cada um tem a sua escolha, né? Por exemplo, várias pessoas no início me indicaram o protocolo Coimbra. Eu jamais poderia fazer protocolo Coimbra. Então eu nem fui, eu nem tentei. Sabe por quê? Porque aquele ali, eu teria que seguir aquilo ao pé da letra ou ia me ferrar. Eu saberia. Exatamente. Porque o protocolo Coimbra não pode beber, não pode comer queijo. Esse é um dos fatores que ele tem que... Não é todo mundo que consegue fazer dele. Faz parte do protocolo dele. Eu não seguiria nunca. Por quê? Porque... Não, eu não seguiria porque não se adapta com a minha história. Não se adapta com o meu estilo de vida. Eu não ia abrir mão do meu queijo. Eu não ia abrir mão do meu vinho. Eu não ia abrir mão da minha cervejinha. Então, não serve pra mim. Então, a primeira coisa que eu vi, quando eu vi as restrições, eu falei, nem vou. Não estou aqui discutindo se é eficaz, se não é eficaz. Estou discutindo a questão de se adaptar a qualquer tratamento, a qualquer dieta. Eu não sigo qualquer dieta, porque eu sei que eu não vou fazer. Então, para que eu vou me enganar? Então, isso é legal a gente perceber o que você pode, aquilo que tem a ver com você, o que é melhor para você. Eu sigo uma dieta mediterrânea tranquilamente, porque tem tudo a ver com o meu estilo de vida, com as coisas que eu gosto. Eu não posso seguir uma dieta restritiva de milhões de coisas, porque eu não vou fazer. Porque não é do meu perfil, não é da minha personalidade isso. E eu tenho que entender isso. E nem me sentir culpada. Mas você tem a possibilidade de viver melhor assim. Mas eu não se encaixa em mim. Eu tô tentando entrar numa caixinha que não me compete, né? Isso, e não vai rolar, as coisas não vão ficar bem. Nem pra mim, nem pro profissional que vai estar me cuidando, porque eu vou estar enganando a mim e a ele. Aí vou botar o culpa no tratamento? Nada. É a gente saber buscar o tratamento que você quer, ou a física que você quer, ou a musculação que você quer, o esporte que você quer. O importante é você descobrir o que é bom para você. Porque às vezes a gente entra em grupos de esclerose múltipla, eu faço isso e todo mundo quer fazer isso. Não é assim. Não é assim. Né? Nós precisamos fazer sim. Né? Cada um é um. Nós precisamos fazer exercício físico, isso é como se fosse nossa água. Precisamos sim. Mas cada um vai buscar. A fisioterapia é uma obrigação. Eu acho uma obrigação para todos. Para quem tem esclerose múltipla, com ou sem sequela, ter essa reserva funcional, deixar o copo transbordando. Não vai transbordar só com atividade física de musculação. Não vai. Você tem que ter um contexto de coisas que vão te alimentar, né, neurologicamente, para que você fique bem. Então, e a primeira coisa que eu vejo são as suas escolhas. Escolher o que é bom para você, não é bom para o outro. Cara, não vou conseguir fazer aula de yoga com a frequência que eu gostaria. Não vou. Então, eu vou fazer uma abhyanga, que é uma olhação que me faz bem, que eu fico melhor do que a yoga. Cada um vai buscar o que é melhor. Não adianta você sentar, vou fazer yoga porque todo mundo faz e relaxa. Cara, e se você não consegue? Mas você vai pra você. Cara, aí você vai ficar mal, é tudo ruim. Então o cara vai fazer uma acupuntura. Mas eu não gosto da agulha. Então vai fazer um shiatsu. A gente tem que ir encontrando os caminhos. E não vão ser todos os caminhos que vão nos fazer bem. Cada um vai encontrar o seu caminho.
eu encontrei o meu. Ainda estou encontrando. Eu não encontrei, porque a gente nunca encontra o caminho. Eu posso mudar. A vida da gente não é uma linha reta, né? Tem uns atalhos, né? Então a gente nunca encontra esse caminho. Então o caminho deixa aberto. Ele também vai te encontrar. Da mesma forma que eu vou buscar, mas você tem que se deixar aberta para o caminho te encontrar. Vai ter um encontro entre vocês. Mas, para mim, o que foi muito importante foi a fisioterapia, a atividade física e as rotinas diárias da Ayurveda, né? Isso, para mim, foi o meu grande pulo do gato. E aí você vai encontrar, no meio disso, eu me identifiquei com a medicina integralista, me identifiquei com a medicina de santo integrada. Você vai encontrando milhões de coisas e você vai usando essas coisas e você vai percebendo, isso me faz bem? Eu vou continuar. Isso aqui não tá legal. Tu tem que ter um olhar diferente, né? Isso eu percebi. Eu tive uma lesão no joelho, aí fui fazer, né? Tive que fazer lá o tratamento dessa lesão no joelho. É totalmente diferente um olhar de uma fisioterapeuta com um olhar para a esclerose múltipla do que uma fisioterapeuta que não tem esse olhar, né? Eu acho que a busca de todo paciente com esclerose múltipla é a busca do tentar se harmonizar mais, se acalmar mais. E a Ayurveda me trouxe isso, né? A primeira vez você deu um passinho pequenininho, a segunda um passinho, e aí vai se somando. Quando você olha para trás, você vai ver todo o trajeto que você andou e vai perceber as diferenças que isso fez na sua vida.